Atos capítulo 8, versos 1 até o versículo 8. E depois no mesmo capítulo, estaremos lendo dos versos 25 ao verso 38. Atos capítulo 8, a partir do versículo 1, nós lemos: Também Saulo consentiu na morte dele. De quem? De Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia, da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele um grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e os encerravam na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Agora vamos para o versículo 25. E tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que ia lendo o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? Ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e assentasse no seu carro. E o lugar das escrituras que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles a caminho, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: Eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Amém? Amém. Queridos, é interessante perceber o propósito de Deus na vida dos homens. É muito interessante você perceber que Deus tem para cada um de nós um propósito. Eu não sei se vocês perceberam que quando eu comecei a ler o capítulo 8 de Atos, ele cita o nome de um homem chamado
Saulo. Saulo, diz o texto, que ele consentiu na morte de Estevão. E quem era Saulo? Saulo veio a se tornar o maior apóstolo do seu tempo. Saulo, agora Paulo, veio se transformar num homem que escreveu quase a metade dos livros do Novo Testamento. As roupas de Estevão foi colocado aos pés de Saulo. Então Saulo, ele não apenas consentia com a morte dos cristãos, como também ele tinha autoridade para prender, ele tinha autoridade para mandar para a prisão, açoitar, o que ele quisesse fazer, ele tinha autorização do governo, das autoridades para fazer isto. E o que aconteceu, queridos, foi que a igreja, ela foi tremendamente perseguida. A igreja naquele tempo, no primeiro século da era cristã, a igreja ela foi tremendamente perseguida. Quando eu leio o livro, quando eu leio a escritura de Hebreus, lá diz no capítulo 11, falando sobre os heróis da fé, ali diz que o mundo não era digno desses homens. Que homens? Homens que eram perseguidos, homens que eram lançados para feras devorarem, homens que viraram espetáculos humanos de horror numa arena, homens que foram cerrados ao meio. Sabe por quê? Porque não quiseram negar o Cristo a quem eles seguiam. E por causa disso, irmãos, já havia uma grande perseguição na igreja. E o que aconteceu, queridos? Propósito de Deus. Então entenda uma coisa: quando você for perseguido, quando você tiver qualquer demanda, quando você tiver qualquer afronta, procure entender qual é o propósito de Deus naquilo. Sabe por quê que eu falo isso? Porque quando a igreja ela foi dispersa, o que eles fizeram? Eles começaram a pregar a palavra de Cristo por onde eles passavam. E o que aconteceu? A igreja nesse tempo ficou conhecida como a Igreja do Caminho. Por onde eles iam anunciando a palavra do Senhor. E isso fez, queridos, com que muitos se convertessem a Jesus Cristo. Porque até então, as escrituras que eles conheciam eram o Velho Testamento, em especial Isaías. E dentro dessa caminhada, dentro desse momento de dispersão da igreja, Deus destaca um homem chamado Filipe. O Espírito Santo diz para Filipe: olha, Filipe, você está muito acomodado aonde você está, eu vou te enviar agora para um caminho deserto. Vou te mandar para um caminho deserto, porque lá neste caminho, um homem está precisando ouvir a palavra de Deus. Um homem. Às vezes, irmãos, os pastores, às vezes as nossas igrejas, elas ficam tristes quando no culto público, dentro do templo, uma alma se converte. E os pastores dizem: mas quantas pessoas poderiam vir a Cristo hoje? Só veio uma pessoa aceitar Cristo. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, aqui está um outro propósito. Uma alma, uma só, ela é importante para Deus, só uma alma. Amém. E há um grande louvor no céu, há uma grande alegria no céu, quando um pecador se converte a Jesus Cristo. Amém? Amém. Um pecador. O Espírito Santo então diz: sabe, Felipe, eu vou mandar você para uma cidade, para uma estrada deserta, e você vai pregar a palavra a uma pessoa somente. Quem era essa pessoa? E nessa estrada estava uma carruagem
estava um carro levando um homem muito importante. A Bíblia não cita o nome dele, só diz que ele era um eunuco. E ele era alguém responsável para tomar conta do tesouro da rainha Candace, a rainha etíope Candace. E esse homem, ele era um eunuco. E eunuco, por natureza, pode ser alguém que tenha tido seus órgãos genitais masculinos castrados para poder tomar conta do harém do rei, ou ele poderia ter nascido assim, casto, ou por opção própria se tornar um casto. E nesse caminho, então, está o eunuco, e o texto diz que ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Ele estava lendo o livro do profeta Isaías no capítulo 53, que falava exatamente sobre o sacrifício de Jesus Cristo, que aconteceria 700 anos depois, lá na cruz do Calvário. Porque o capítulo 53 de Isaías diz que como um cordeiro mudo que vai para o matadouro pelos seus tosquiadores, assim seria Jesus Cristo. Ele não abriria sua boca, seria injuriado, seria blasfemado, cuspiriam nele, mas ele não abriria sua boca para lamentar, para xingar ou para revidar. E quando Filipe chega próximo àquela carruagem, ele percebe que o eunuco estava lendo exatamente esta escritura. E ungido pelo Espírito Santo, ele se aproxima da carruagem e ele pergunta ao eunuco: você está entendendo o que você está lendo? E a resposta foi: como que eu vou entender algo se não tiver alguém que possa me ensinar? O discipulado serve para isso, né, meninos? Não é isso, Leila? Não é isso, Nete, Lívia e Murilo. Maurício. Murilo. Discipulado é isso, para ensinar a palavra, entender a palavra, aplicar a palavra. E quando Filipe chega naquela carruagem, encontra aquele homem desnorteado, fazendo uma leitura do profeta Isaías, sem entender nada. Aí ele pergunta assim: entende o que você está lendo? Como é que eu vou entender se não tem quem me explique? E ele então foi convidado a entrar dentro da carruagem, e ele então apresenta para Filipe o plano de salvação. Olha que coisa tremenda! Ele apresenta a Filipe o plano de salvação de Deus para a humanidade. Irmãos, aquele homem, ele entendeu aquela mensagem de uma forma tão clara, que quando chegou próximo a uma água, ele perguntou a Filipe: olha, a água está aí, o que impede que eu seja batizado? Sabe qual foi a resposta de Filipe para aquele homem? É lícito ser batizado se você crer. Qual foi a resposta do eunuco? Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém? Amém. Queridos, quando nós passamos pelas águas, nós estamos fazendo uma profissão pública de fé em Jesus Cristo. Foi o que aquele homem fez. Eu nunca vi alguém entender tão rápido, tão tremendo, de uma forma tão clara, o propósito de Deus na sua vida. E a sua declaração de fé foi simples: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O que aconteceu a partir daí? Eles desceram a água e Filipe foi batizado. E nasceu de novo. Amém. Ele nasceu de novo. Não de uma mulher. Agora,
é o nascimento do Espírito, no Espírito, para uma nova vida, não uma vida humana, mas um novo nascimento em Cristo Jesus, que a partir daquele momento se tornou o Senhor da vida do eunuco e de tantos de nós que estão aqui nesta manhã. Então, queridos irmãos, vocês que estão conosco, né, amigos, parentes das irmãs e dos irmãos que vão batizar nesta manhã, eu queria muito que você pudesse entender isto. Queria muito que você pudesse entender isto. Confessar Jesus Cristo com a nossa boca, que Ele é o Senhor, Ele é o dono da minha vida. Isso vale a pena, isso faz toda a diferença na vida do homem. Amém? Amém. Ao passar pelas águas, daqui a pouco, todos eles estarão publicamente dizendo não apenas a vocês que estão aqui, mas principalmente a Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu creio, Senhor, que o Senhor é o Senhor da minha vida. Eu entrego a minha vida ao Senhor, eu entreguei minha vida ao Senhor. E a manifestação dessa nova vida é o batismo, que simboliza, que tem um simbolismo muito lindo. O simbolismo do batismo é morte para o mundo, morte para os desejos da carne e nascimento, ou seja, ressurreição em Cristo para uma nova vida com Ele. Esse é o maior testemunho que alguém pode dar de servo de Deus, de Jesus Cristo. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado por nos trazer nesse sítio, nesse lugar tão lindo, nessa natureza tão linda que o Senhor permitiu que nós desfrutássemos dela. Agora, Senhor, quando entraremos nessas águas, ó Senhor, que o Teu Espírito, ó Pai, possa ter livre acesso em nossas vidas, em nosso coração. Ó Deus, que o exemplo dos irmãos que estarão passando pelo batismo possa falar bem alto, Senhor, como um testemunho de serviço ao Senhor. Amém. E, ó Pai, que o Senhor se faça mais uma vez presentes aqui. Assim nós oramos no nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. 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 Aleluia. O Ministério de Louvor vai estar entoando, enquanto nós estaremos dirigindo para a piscina. Todos. Murilo. Querida irmã Leila, é da sua livre e espontânea vontade confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Pois bem, minha irmã, mediante a sua pública profissão de fé, como ministro do Senhor, eu agora te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Publicamente, diante de todos, você reconhece que você é um pecador? Sim.
Você reconhece e crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Então, diante da sua pública profissão de fé, nós, como ministros do Evangelho, batizamos você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui está a Lívia. Para quem não sabe, Murilo, Lívia, são filhos de Nete, que está se derramando em lágrimas aqui. E o Emerson, que está ali. E essa família tem sido uma família muito especial. Amém. Amém. O testemunho que ela deu no dia que ela se converteu, ela de um lado de uma linha do telefone e eu do outro lado, chorando, né, os dois, chorando, agradecendo a Deus por esse testemunho de vida e de conversão a Jesus Cristo. Amém. Lívia, você como filha de Deus, você reconhece Jesus Cristo como o Senhor da sua vida? Sim. Publicamente, você diz para todos os que estão aqui, principalmente ao Senhor, que a sua vida pertence a Ele? Sim. Amém. Então, minha querida irmãzinha, mediante a sua profissão de fé, como ministros do Evangelho, nós te batizamos agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. É de sua livre e espontânea vontade, né? Confessar Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador? Sim. Pois bem, minha querida irmã, mediante a sua pública profissão de fé, como ministros do Evangelho, nós agora te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tá bom, sim. Tá gostoso. Não tem nada no bolso, não? Esse momento, eu quero que vocês saibam disso. Qualquer pastor se alegra, mas muito por esse momento. É esse momento de confissão, de confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O nosso coração está assim muito alegre, muito contente. Não somente por vocês que estão conosco, estão comigo aqui na piscina, mas por todos vocês que vieram aqui nesta manhã presenciar este ato. Que Deus possa se fazer presente na vida de todos vocês. Amém. E que esse Jesus Cristo, que um dia veio a este mundo como presente doado de Deus, ele possa entrar em nosso coração e fazer morada eterna. Amém. Pastor Paulo Vitor vai estar nos conduzindo a Deus uma palavra de oração. Eleve seu coração a Deus nesse instante e oremos. Deus bendito, graça te damos, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de ver criaturas se tornarem filhos. Amém. E serem chamados pelo nome. Aleluia. Graça te damos pela comunhão do Teu Espírito Santo.
Agradecemos, Pai, em nome de Jesus, por essas vidas que aqui confessaram o Senhor como seu único Senhor e Salvador. Amém. Que mais pessoas sejam convertidas, que aceitam o Senhor como Pai e proclamem o teu evangelho por onde quer que forem. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo pastor Adauri, pelo pastor Mateus, por todas as famílias aqui representadas. E logo mais, no culto da noite, o Senhor, através da tua graça misericordiosa, faça o mover através do teu Espírito Santo mais uma vez. Amém. Em nossos corações. Aleluia. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os certificados